Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma aula agora do sexto capítulo, né? Então vamos ver aqui. É esse aqui, né? Ok? Bom, essa videoaula, vamos fazer uma introdução aqui. Vamos ver o caso, né? Aqui uma empresa americana, é bem interessante. Já vamos ver o banco de dados para gestão de dados, né, em sistemas de informação, e os sistemas gerenciadores de bancos de dados. A gente vai dar uma olhada na parte prática do SQL, que é uma linguagem de busca, né, de manipulação de banco de dados. Uma coisa bem simples, né? O livro é bem simples. Na matéria de banco de dados que vocês vão aprofundar isso, né? Então vamos lá. Você já deve ter notado que algumas vezes, né, empresas, sei lá, organizações, elas cometem erros, né? Então, por exemplo, você recebeu a oferta de assinatura de algum serviço que você já é assinante. Ué, mas eles não sabem que eu já sou assinante? Aí. Ou uma mensagem de e-mail cujo conteúdo não fosse para você. Por exemplo, o aluno recebe uma mensagem dizendo para ele pôr as notas da disciplina. Pô, não é para o aluno, é para o professor. Pô. Como é que pode haver esse tipo de confusão? Questão dos bancos de dados, né? Tá havendo aí algum erro aí, né, na manipulação, no uso dos bancos de dados. Bom, tem, claro, você incomoda os usuários, né? Os usuários nem sempre ficam muito alegres, né? Ficar recebendo, né? Você acabou de comprar um produto e aí recebe propaganda daquele mesmo produto da mesma empresa. É algo que está, né? Bom, além de ser muito desagradável, né? Você incomoda o cliente que acabou de comprar e você já está enchendo o saco dele. Um banco de dados mal gerenciados, ele aumenta o custo para a empresa também. Tem esse problema, né? Esse problema vai no dinheirinho, né? No din-din, né? Ou seja, uma gestão de dados ineficiente, né? Bom, antes de a gente entrar, o que é o banco de dados? Vamos dar uma olhadinha aqui no caso. Esse livro aqui está cheio de estudo de casos e alguns deles são bem interessantes. Esse aqui é bastante, né? Vamos ver aqui. Você já recebeu alguma vez uma nova oferta de assinatura de um jornal ou de uma revista da qual você já é assinante? Além de ser um incômodo, enviar ofertas desnecessárias aos clientes aumenta os custos de marketing. Mas por que isso ocorre então? É bem provável que seja por causa de uma gestão de dados ineficientes. É quase certo que o jornal fosse incapaz de confrontar sua lista de assinantes atuais, que é mantida em um determinado lugar, com outro arquivo, né, contendo sua lista de marketing de clientes potenciais. São dois bancos de dados que não se falam entre si. Né? Então está havendo aí um problema. E é exatamente isso que ocorreu com The Globe and Mail. The Globe and Mail é uma empresa sediada em Toronto, no Canadá. Foi uma das publicações que vivenciou tal situação, né? Impresso há 167 anos, cacetada! É o maior jornal do país, do Canadá, com um público de aproximadamente 3,3 milhões de leitores. Né? O Canadá tem uns 25 milhões, 3,3 milhões é bastante, hein? Tendo em conta os 6 dias por semana que é veiculado. Né? O jornal tem um programa de marketing muito ambicioso, no qual considera cada família canadense que ainda não é assinante como um futuro cliente potencial. No entanto,
teve problemas na armazenagem e na gestão dos dados referentes a esses clientes potenciais. Vamos ver. Administrar a publicação de um jornal de grande circulação requer a gestão de enormes quantidades de dados, incluindo os de circulação, os de receitas de publicidade, os para fins de marketing, tanto os de futuros clientes potenciais como de clientes que não querem ser importunados, incomodados, né? E os dados sobre logística e distribuição. Isso sem contar os dados necessários para administrar qualquer negócio, né? Incluindo os dados financeiros, de recursos humanos, o resto lá do sistema de informação, que tem uma série de outros dados também, né? A gente já viu isso antes. Durante muitos anos, o The Globe and Mail armazenou grande parte de seus dados em um sistema de mainframe. Mainframe, se lembra desse nome? Mainframe, grande computador, provavelmente da IBM, uma daquelas grandes empresas lá dos Estados Unidos, no qual os dados não eram facilmente acessados e analisados. Era difícil de acesso, né, e manipulação. Se os usuários necessitassem de qualquer informação, eles tinham que extraí-la do mainframe e transferi-la a dentre os vários bancos de dados locais para análise, incluindo aqueles mantidos no Microsoft Access, né, Fox Base Pro e Microsoft Excel. São todos bancos de dados. Esse último aqui, na verdade, é uma planilha, né? São antigos, né? Tem coisa mais moderna aí. O livro aqui pegou coisas velhas, né? Bom, não importa. A empresa usava essas coisas velhas, né? Essa prática criou inúmeros repositórios. O que é repositório? É um lugar que você guarda os dados. Um banco de dados separado do restante, né? Mantidos, né, separados para fins específicos, mas nenhum repositório central, único, aquele central, onde os dados mais atualizados pudessem ser acessados em um único lugar. Vocês já notaram o que é que isso causa, né? Vários repositórios e eles não são atualizados, né? Ou seja, um é atualizado e não atualiza o resto, né? Com os dados espalhados em tantos sistemas diferentes por toda a empresa, era muito difícil efetuar uma referência cruzada entre os assinantes e os futuros clientes potenciais ao se desenvolver a mala direta. A mala direta é mandar, né, uma campanha, né, uma publicidade. Hoje a mala direta faz pelo computador, pelo e-mail, mas algum tempo atrás fazia também com propaganda impressa, né? Mala direta para uma campanha de marketing. Havia também questões de segurança. The Globe and Mail, essa empresa canadense, coleta e armazena as informações de pagamento dos clientes e a armazenagem desses dados confidenciais em vários repositórios, né? Isso dificulta ainda mais a tarefa de garantir que controles adequados de segurança estejam em vigor. Bom, a segurança de um banco de dados já é problemática, né? Imagina vários, né? Em 2002, o jornal começou a resolver esses problemas. O caso é antigo, 2002. Por isso é que a gente está vendo aqueles softwares lá antigos, sendo Microsoft Access, Fox Base Pro, que é tudo velharia, né? O jornal começou, então, em 2002, a resolver esses problemas com a implementação de um sistema integrado. Sistema integrado. SAP, com um Data Warehouse, aquele data center, né? Sistema de armazenagem de dados, SAP, aí os nomes lá, que conteria um único local para os dados da empresa proveniente de várias fontes, onde os dados pudessem ser facilmente acessados e analisados pelos usuários corporativos, né? Observem lá que aquele caso da análise do prontuário eletrônico lá dos Estados Unidos é um caso semelhante, que precisa também de uma única, né, um único local para centralizar todos os dados dos, né, médicos de uma porrada de clientes. Aí no caso é muito maior, né, porque a população americana é muito maior ainda, né? Bom, os primeiros dados a serem armazenados nesse Data Warehouse, nesse centro aí de dados, foram os de venda de publicidade,
que é uma das principais fontes de receita, né? Eles priorizaram então a fonte de renda, né? A fonte de faturamento. The Globe and Mail, a empresa canadense, que acrescentou ao Data Warehouse dados de circulação, incluindo detalhes sobre distribuição, tais como quanto tempo resta na assinatura de um cliente e as perspectivas de marketing a partir de fontes de terceiros. Os dados sobre os futuros clientes potenciais também foram adicionados ao Data Warehouse, né? Porque como eles são possíveis novos clientes, então era importante também informatizar, botar isso no banco de dados. Com todos esses dados armazenados num único repositório, não aquela bagunça de antes, o jornal pôde facilmente confrontar os dados dos atuais clientes com os dos futuros clientes potenciais, para evitar a oferta de promoções de assinaturas aos atuais clientes, né, para não mandar oferta de assinatura para quem já é cliente. Também pôde confrontar os dados daqueles que não querem ser importunados com os da área de entrega para verificar se um jornal pode ser entregue ou se um cliente deve ser alvo de uma promoção de assinatura, né? Lá no Canadá, quem não quer receber, bota lá em algum canto que não quer receber nada, e se a empresa não usa esse dado, o cliente vai ficar puto, né? Então é bom, né? Aqui não sei se funcionaria, mas lá funciona assim. Então há um certo respeito por esse tipo de dado. Bom, apesar dos benefícios óbvios do novo Data Warehouse nesse centro de dados, né, nem todos os usuários corporativos do The Globe and Mail migraram imediatamente para o novo sistema. As pessoas que estavam acostumadas a extrair os dados do mainframe e a manipulá-los em seus próprios bancos de dados, então na própria empresa, né, os arquivos ou arquivos locais, continuaram a trabalhar da mesma forma depois que o Data Warehouse foi ativado. Vai dar certo, né? Vamos ver. E aí o que aconteceu? Eles não entenderam o conceito de um centro de dados unificado, né, Data Warehouse, ou a necessidade de trabalhar a favor da gestão de dados em toda a empresa. A administração do The Globe and Mail, né, decidiu enfrentar esse novo problema educando seus usuários, né, especialmente seus profissionais de marketing, para que compreendessem o valor de ter todos os dados da organização em um centro de dados, né, o Data Warehouse, e as ferramentas disponíveis para acessá-los e analisá-los. Os novos recursos de análise de dados, porque primeiro eles informatizaram, unificaram, né, num banco de dados único, e depois acrescentaram esses recursos de análise de dados. Tá? E com isso produziram o quê? Economias a partir dos ganhos de eficiência e dos processos simplificados que em um ano pagaram todo o investimento realizado, né? Deve ter gastado bastante dinheiro aí com esse Data Warehouse e mais outras coisas aí, né? Em um ano, então, foi relativamente rápido. As campanhas de marketing, que anteriormente demoravam 2 semanas para serem concluídas, passaram a demorar só um dia, né? 14 dias para um dia, uma diferença estúpida, né? O jornal pôde determinar suas taxas de saturação em uma determinada área para orientar, então, seus planos de marketing. E há um número bem menor de queixas de assinantes e futuros assinantes potenciais quanto a serem contratados desnecessariamente, né? Diminuiu aqueles erros, né? Conclusão. A experiência da empresa The Globe and Mail ilustra a importância de uma boa gestão de dados, né? O desempenho dos negócios depende do que a empresa consegue ou não fazer com seus dados, né? A empresa era um negócio grande e próspero, mas tanto a eficiência operacional quanto a tomada de decisão gerencial foram prejudicadas pelas informações fragmentadas, né, nos vários bancos de dados, né, armazenadas em diferentes sistemas nos quais não eram facilmente acessadas. A forma como as empresas armazenam, organizam e gerenciam suas informações causa um enorme impacto sobre a eficácia organizacional. Simples de ver isso, né? Esse caso aí fica bem claro. Bom, mas o que é então um banco de dados? Vamos lá. Abordagem. Um banco de dados, que no livro, depois lá vou em seguida aqui, ó, né?
Página 183, tá? Um banco de dados, aqui está bem resumidinho, né? O Paulo botou bem resumido. Vamos aqui falar um pouquinho mais. Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si, com registros sobre o quê? Sobre pessoas, lugares, coisas, né? Coisas importantes aí para a empresa, óbvio, né? Se ela vende algum produto, vai ser os dados, né? Os registros sobre esses produtos, sobre as vendas, né? Sobre as pessoas, os clientes que compraram. Então, tudo isso aí são os registros que podem ser armazenados no banco de dados. Um dos bancos de dados mais bem-sucedidos da história moderna é a lista telefônica. Ué, mas lista telefônica não é computadorizado. É banco de dados? Mas claro que é. Quem disse que um sistema de informação precisa ser informatizado? Antes do computador também tinha sistema de informação e existia também banco de dados, só que eles não eram computadorizados. Simples assim. Eu vou, sabe o que? Pegar um cafezinho. Deixa eu dar uma parar aqui, ó. Aqui. Não, peraí. Não. Vou dar um pause. Tem pausei ou não pausei essa merda? Bom, continuando. Só que agora, ó, com cafezinho, hein? Você tem um cafezinho aí? Eu tenho. Muito bom, muito bom. Onde estamos? A lista telefônica, exatamente. Mas o que é essa lista telefônica? Vamos lá. Essa lista telefônica é um conjunto, né, de arquivos relacionados entre si com registro sobre pessoas, lugares, coisas, né, várias coisas, né? O exemplo da lista telefônica, vamos lá. É um dos bancos de dados mais bem-sucedidos na história moderna, é um conjunto de registros referentes às pessoas físicas e jurídicas que possuem telefônica, né? Então, telefone. Então, empresas, telefone. Pessoas, telefone. A gente antigamente usava isso aí, né? Eram as folhas amarelas para as empresas e a lista telefônica, né, de pessoas, endereços, né, que tinha não só o telefone como o endereço da pessoa também, tá? Bom, eles são ineficientes? Bom, naquela época não era ineficiente não, era o que tinha, então a gente usava, era o que tinha e era muito eficiente, claro, mais demorado, né, e tal. Vamos lá. A lista telefônica extrai essas informações de um banco de dados com arquivos, clientes, classificações, código diário, blá, 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 blá. Antes do desenvolvimento dos bancos de dados digitais, as empresas usavam grandes arquivos. Os arquivos, aquelas gavetão ali, cheio de ficha, né, de arquivos de papel para armazenar informações referentes às transações, né, à venda, né, os clientes, os fornecedores, o estoque, quanto tem, né, dos próprios funcionários, tudo que o sistema de informação, né, manipula através de seus bancos de dados computadorizados, digitalizados, se fazia exatamente a mesma coisa com esses arquivos de papel, né? Costumavam usar também listas laboriosamente coletadas e datilografadas para resumir as informações dos arquivos de papel. Ainda se faziam os relatórios, né? Agora em computadorizado era digitado, né? Ainda é possível encontrar bancos de dados manuais feitos em papel em muitos consultórios médicos. É verdade, né? Aquele médico lá que um banco de dados que é relativamente pequeno dos seus clientes, se ele não tiver cliente demais, dá até para fazer, né, à mão, né, onde os registros dos pacientes são armazenados em milhares de fichas, né, se o cara tiver muito cliente, né. O cafezinho tá bom demais, nossa. Nem é preciso dizer que esses bancos em papel são extremamente ineficientes e caros de manter. São caros de manter, mas ineficientes também não, né? Para aquilo que era necessário naquela época, para uma grande empresa, uma loja de venda aí de Casas Bahia, sei lá,
né, manter tudo no papel não é só caro, é ineficiente mesmo, né? Vai demorar muito, né, para fazer. Mas se fazia num certo tempo atrás. Então, é ineficiente, mas hoje, com o computador, sim, o papel é ineficiente. Né? Para um banco de dados moderno, digital, né, essas operações todas seriam muito mais fáceis, óbvio. De fato, uma característica imbatível dos bancos de dados computacionais é a capacidade de relacionar rapidamente um conjunto de arquivos, né, a outros arquivos, né, os registros de um com o outro, relacionar, né, o cliente com o pedido, com a venda, com o produto, com o preço dele, e um bando de dados que você relaciona facilmente, né, com um você acessa o resto. Então, bom, então é isso aí, né, lá, dificuldade do Paulo, analisar todos, blá blá blá, voltaremos a esse problema aí, né, do relacionamento, né, cruzar os bancos de dados, né, seus registros, tá? Beleza? Então vamos lá. Entidades. Ao pensar nos dados para a sua empresa e em como gerenciá-los, por onde você começaria? Tá? Se está abrindo sua empresa ou se já gerencia uma, precisa identificar os dados necessários à administração do negócio, certo? Normalmente usará dados referentes a determinados tipos de informações, tais como o Paulo aqui botou né, clientes, fornecedores, funcionários, pedidos e um monte de outras coisas, né? Peças. Cada uma dessas categorias genéricas que representam uma pessoa, um lugar ou uma coisa, né, uma peça, um produto, sobre o qual você armazena e mantém informações, é denominado o quê? Entidade. Está ali, ó, entidade. É isso aqui, ó. Beleza? Bom, para quem já sabe banco de dados, isso aqui é só uma rememoração, né? Lembrança aí. Para quem nunca viu, então pode servir um pouquinho, né, para vocês aí entenderem, coisa bem básica de sistemas de informação. Cada entidade tem características específicas, chamada atributos. Está aqui, ó. Olha lá, cada entidade, né, são os atributos. Então, a entidade fornecedor, por exemplo, pode ter o nome do fornecedor, o endereço do fornecedor, o telefone, sei lá, o CNPJ do, né, o fornecedor é uma empresa, com certeza, então, né. Peça, quais são os atributos? A descrição, né, o nome, talvez, o preço unitário, né, o fornecedor que produz, aí pode ter mais de um fornecedor, né? Então, são os atributos, né? A entidade tem, então, atributos. Tá? Organizando dados em um banco de dados relacional. Tá? Existem outros bancos de dados? Sim, tá? Mas os bancos de dados relacionais são os mais utilizados, né? Em um banco de dados relacional, os dados são organizados em tabelas. Tá? Essas tabelas, então, né, conhecidas como relações bidimensionais com colunas e linhas. Né? Cada tabela contém dados a uma entidade. Isso aqui a gente tem que notar. A gente falou ali das entidades, né? Então o cliente seria uma tabela, fornecedor seria uma outra tabela, funcionário seria uma outra tabela, pedido seria uma outra tabela. Tá? Cada tabela, então, contém dados referentes a uma entidade e os seus atributos. Tá? Tabela, entidade. Então, o exemplo de uma aqui, ó. Olha lá. Esse é do livro. Ó. O livro tem aqui, ó. Tá aqui, página 184. Tá vendo? Aqui tá uma bosta, né? Aqui, nos slides do Paulo Afonso, está bem melhor. Ó. Observem bem, ó, o número do fornecedor, nome do fornecedor. Então, essa entidade aqui, essa tabela, é do fornecedor, tá? Observe que tem esse primeiro número aqui, ó, que se chama campo-chave primária. Ele tem que ser único, né? O fornecedor é o fornecedor. Se é aquele fornecedor, não pode ter mais daquele fornecedor. O fornecedor é aquele fornecedor, né? Então, vai ter os atributos, vamos lá, nome dele, o endereço, né, a rua, a cidade, o estado, CEP, podia ter telefone, aqui não tem, mas
vários outros atributos que são esses campos aqui, ó, né? Para cada fornecedor, então tem os seus vários atributos, ó, tá? Então cada um deles vai ter os seus dados, que a gente chama aqui de registro tuplas, tá? Porque tupla é porque são duas, né? Bom, contém aquele campo chave primária que a gente já viu aqui, primeiro aqui, ó, esse aqui, né? Trata-se do identificador exclusivo de cada registro da tabela. Só pode ser único, né? Não pode ter duplicado. Os dados são separados nas menores unidades que desejamos acessar separadamente, né? Exemplo, separar a informação endereço em rua, cidade, estado. Então, os atributos, né, de endereço, rua, cidade, estado, CEP, né? Pode ser maior, menor, podia botar num campo só, mas em geral é melhor separar, né? Por que não armazenamos dados sobre peças na mesma tabela de fornecedores? Isso é uma pergunta, né? Um fornecedor pode fornecer o quê? Várias peças. Tá? Seriam necessárias muitas linhas de cada fornecedor para mostrar suas peças, né? Imagina aqui, ó. Então, para cada fornecedor, ó, botar uma aqui, nossa, teria um monte de outra, porque seria um monte de peças. Um fornecedor, né, vai fornecer, sei lá quantas peças, milhares de vezes, né? Imaginou botar todos eles aqui? Ficaria inviável, né? Isso geraria um grande volume de dados redundantes, né? Então, não é a melhor maneira de fazer, né? Então você cria o que? Uma nova entidade, ó, a entidade que é a tabela peça. Cada um deles tem a chave primária, né? Cada peça, né? Trinco da porta, retrovisor externo. Isso aqui peças parece de carro, né? Compressor, trava da porta e os preços da peça, né? O número fornecedor, ó, número do fornecedor. Ó. O que é esse número fornecedor? É uma chave, mas é a chave da outra tabela, né? Aqui, ó. Não tinha aqui, ó, do fornecedor, ó. Essa é a chave primária. Mas naquela tabela, que é a da peça, que ela tem a sua chave primária, tem a chave estrangeira, né? Porque o número da peça só pode ter o número do fornecedor, tá? Aí, com isso, eu posso relacionar as duas tabelas, né? As duas entidades. Não será necessário repetir todos os dados do fornecedor em cada registro da peça, né? Cada entidade, cada tabela tem os seus dados específicos. A tabela peça contém um campo adicional, então o número do fornecedor com a chave estrangeira, né? O valor de uma chave estrangeira não precisa ser único, mas ele precisa existir na tabela de origem, né? A integridade referencial, tem que existir ela, né? Não pode ser uma chave estrangeira que não exista. A partir desse campo, podemos então pesquisar os dados nos campos de tabela do fornecedor, tá? Como podemos observar, uma peça está relacionada a apenas um fornecedor e um fornecedor pode fornecer várias peças, né? A esse tipo de relacionamento, observe bem que as entidades são relacionais, né? Bom, se elas são relacionais, então que tipo de relação que pode existir, né? Um deles é um para muitos. Outros tipos de relacionamentos que existem nesse banco de dados relacional são um para um, né? E muitos para muitos, tá? Vamos ver aqui que o exemplo aqui. De um para um, relacionamento de um para um, né? Usuário, né? O ID, login e senha, por exemplo, num sistema web, né? E o perfil dele, né? O nome, sobrenome, avatar e um monte de outros dados, né? Então observe que o usuário e o perfil é um para um. Um usuário, um perfil, né? Não é um usuário, um monte de perfis, né? Ou um perfil, vários usuários. É um para um. De muitos para muitos. Então, uma peça e pedido, né? Um pedido pode ter várias peças. E uma peça pode ser pedida, né, por vários outros pedidos. Então, muitos para muitos, né? Que é diferente daquele aqui, ó, o que era?
um fornecedor e várias peças, né? Então, esse é de um para muitos, né? Um fornecedor para várias peças, né? Então, vimos os 3 tipos de relacionamento, são os comuns, né, desse banco de dados relacional. Bom, sempre que existiu uma relação de muitos para muitos, que é aquele terceiro caso, né, é necessária uma terceira tabela para vinculá-las. Ou seja, muitos para muitos, duas tabelas. Então eu preciso de uma terceira para fazer a relação das duas. E essa terceira é que vai fazer essa vinculação, né, dessa de muitos para muitos. Então, por exemplo, a peça e pedidos. A gente viu que é muitos para muitos, né? Uma peça pode ser pedida por muitos pedidos. E um pedido pode pedir várias peças. Então, muitos para muitos. O item, observe o item. Um item de venda, tá, seria a quantidade de uma certa peça, tá, o ID do produto, da peça, e o ID do pedido. Tá? Aqui, ó. Esse ID do pedido, tá, relaciona através de uma certa quantidade o ID do produto, né? Esse pedido vai ter não sei quantos produtos, e aí esse item de venda está relacionando a entidade peça, a tabela peça, com a entidade pedido, que é a tabela pedido, né? Que é o exemplo, ó. Tabela peça, né, o pedido e o item, né? Então vamos lá, ó, o número do pedido tal, que é o único, o número da peça, ó, 137 é o trinco, as 10 unidades, né, de peças, e cadê o número do pedido, da peça, a quantidade, está faltando a peça, né? Onde é que está a peça? Ué, cadê ela? Pera aí. Beleza. Me atrapalhei aqui, mas agora já me achei aqui. Essa é a peça e esse aqui é o pedido. Tá? Um pedido pode ter várias peças e a peça pode ser parte de vários pedidos. Então o item relaciona os dois, ó, o número do pedido, que está aqui, com o número da peça, está aqui. Tá? E o que ele vai relacionar? A quantidade de peças, né? E observa que isso aqui não é necessário que eu tenha no pedido o número do fornecedor, que é pedido através da peça com o seu número do fornecedor, né? Pergunta, não estariam faltando atributos para armazenar, né, o preço total de um item e de um pedido? Não, pois esses dados são facilmente derivados dos outros dados já existentes. Se eu colocasse a mais, eles seriam redundantes, né? Preço do item é o preço da peça, que está lá, né? Se a gente olhar aqui, ó, está aqui, ó, o preço da peça está aqui, ó. Não preciso botar ele no pedido, né? E a mesma coisa a quantidade está no item, né? Se a gente for olhar aqui, ó, está aqui a quantidade. Então, eu tenho todos eles. Eu não preciso duplicar, né? Assim, o processo de simplificar, né, os grupos complexos de dados, né, as várias tabelas, as entidades e seus atributos, a fim de minimizar dados redundantes, né, esse processo de simplificar dá-se o nome de normalização, né? O cara que, o projetista do banco de dados relacional, que vai fazer isso. Bom, é complicado, não é? Então, por isso, né, o pessoal da área de software já fez programas que gerenciam um banco de dados, que são chamados SGBD. E os SGBDs, né, são usados para criar, armazenar, organizar e acessar os dados a partir de um banco de dados.
Esse acessar que é o mais importante, porque é fazer uma consulta ao banco de dados, usando, né, aqueles atributos, aquelas entidades e verificando se tem ou não tem, se cruza os dados, né? Eu quero determinado de banco de dados de determinado fornecedor, de determinado blá blá blá, né? Então eu posso fazer esse cruzamento geral através desse sistema gerenciador de banco de dados. Tem vários, né? Aqui, deixa eu ver se ele fala aqui, além desses, né? Depois, tá aqui, ó, na página 188, né? Aí tem vários aqui, é claro que ele bota só os velhos aqui, né? Database MS, né? Esse o Paulo botou os mais recentes, claro. A velharia tá aqui, ó. Tá, mas não faz mal. É bom porque você conhece os velhos e os novos, né? O Oracle, um dos mais importantes. Tem o MySQL, que é software livre, o Postgre também é software livre. Qual que é o sistema gerenciador de bancos de dados que a UFLA usa, por exemplo, no SIG? Qual que é? Vamos fazer essa perguntinha no questionário, né? Todo mundo sabe. É só entrar lá na página do SIG que você descobre. Tá? Bom, vamos lá. Bom, qual que é a vantagem de usar um SGBD? Né? Ele já é um software pronto. Eu monto lá o meu sistema de informação com, sei lá, com outras linguagens, né? E o banco de dados eu uso o SGBD que já está pronto. Eu não me preocupo, né, com a tarefa de programar, como é que eu vou salvar os dados, não sei o que, papapá, porque eu já tenho esse SGBD. Facilita a vida dos programadores de muito, né? Eles auxiliam, claro, na tarefa de combinar as tabelas de um banco de dados para apresentar os dados solicitados. Você lembra que eu falei da consulta, né? Vamos lá. Ó. Quais são os nomes dos fornecedores das peças de número 137 e 150? Então, eu olho lá, vejo quase e faço uma lista. Deixa eu ver se ele está aqui, ó. Isso. Né? Olha lá. Era quais 137 e 150. Ó, aqui, ó, 137 e 150. Tá aqui, ó, fornecedor e fornecedor, ó. Então eu sei aqui, ó, da outra aqui, 859, tá aqui, esse, 863, tá aqui, ó. Então eu monto uma nova tabelinha para consulta e mostro para o usuário do banco de dados, né, o SGBD aí com a... Né? Como é que se faz essa consulta? Aí o mãos à obra que o Paulo Afonso colocou, né? Que ele usa lá o MySQL, é fácil e o PHP MyAdmin, para quem conhece é fácil, né? Aqui eu não vou entrar neles, mas vou mostrar o que o Paulo Afonso fez aqui. Os SGBDs, eles oferecem operações básicas para recuperação de dados, né? Não só para recuperação, né? Para montar o banco de dados, para colocar novos atributos, para botar os dados, fazer, né, um monte de coisa, e também, tá, para fazer o principal, que é consultar, né? Então vamos lá, ó, select, cria um subconjunto formado de todos os registros de uma tabela ou dos registros que satisfazem a um ou mais critérios. São as condições, né? Eu posso colocar condições. Eu quero todos os dados que tal condição, né? Join, select, agora o join. Outra operação básica. Combina tabelas relacionadas para fornecer ao usuário mais dados do que aqueles contidos em uma tabela individual. Join, eu junto duas, em vez de só uma, duas, ou três, ou mais. Né? No exemplo anterior, seria impossível saber o nome do fornecedor de determinada peça olhando apenas para cada uma tabela individualmente. Então, o join vai ajudar nesse caso. Né? Bom, qual que é a linguagem que permite fazer essa manipulação dos bancos de dados? Né? Existe um padrão, né? Claro que nem todas seguem exatamente o mesmo padrão, mas são todas muito próximas, que se chama SQL, né? Linguagem de consulta estruturada, né? Ou Structure Query Language. Uma consulta é uma requisição de dados, né? Acessar os dados através de alguma condição, né? Vamos ver essa
essa consulta. Eles chamam de query, né, essa consulta. Questão: quais são os nomes dos fornecedores das peças 137 e 150? Então, vou selecionar o que? As entidades, as tabelas, né? O atributo, né? Não é só a coisa, a peça e o atributo. Peça e a descrição da peça. Então eu quero o número e a descrição. Tá? Selecionar mais o que? O fornecedor, o número do fornecedor e o nome do fornecedor. Então eu estou selecionando isso aqui. Bom, da onde eu vou selecionar esses atributos? Das duas tabelas, ó, peça e fornecedor. Né? Então, o que eu quero achar, da onde e qual a condição, where, essa condição aqui. Né? Que o número do fornecedor seja igual ao número do fornecedor das duas tabelas, ó, da peça e do fornecedor. Eles têm que ser iguais. E, ó, né? Parece aquele if que vocês conhecem lá da programação, parecidíssimo, só que para banco de dados, né? Para acessar os atributos das tabelas. Então, o número tem que ser 137, o número da peça, e o número, sim, tem que ser número da peça 137 ou 150. Né? E aí, então, com isso, eu acho aqueles nomes, né? Que no caso lá ficaria facílimo de saber, né? 137, o fornecedor está aqui, né? Está aqui, pronto, o nome do fornecedor seria a tabela, né? Criando isso aqui, ó. Então, isso aqui é exatamente o resultado dessa query, dessa consulta. Beleza? Bom, o Paulo Afonso ainda colocou um exemplo mais simples, né? Um problema inicial, que certamente ele fazia para vocês fazerem, né? Eu não vou mandar para vocês fazerem, mas se quiserem fazer à vontade, vocês têm que criar os bancos de dados, usar lá o MySQL e o PHP Admin, né? Não é difícil de usar, tá cheio de tutorial que ensina isso, né? Mas eu não vou passar isso para vocês. Então, uma lista com nome, e-mail e média das notas dos alunos, né? Que estudaram orientação a objeto em seus cursos à distância. À distância não, graduação. Então são duas tabelas, ó, a tabela aluno, né, entidade aluno, né, a chave primária e dois atributos, ó, Paulo e o e-mail, Francisco, e-mail, o nome da disciplina também tem a sua chave primária e, ó, nome da disciplina e a ementa, né? E uma terceira tabela que é aluno disciplina, né, que teria a sua chave primária e as chaves estrangeiras, né, do aluno e da disciplina e a nota. Tá? Como é que eu faria então, né, a consulta? Tá? Então, deixa eu ver aqui, ó, nome e e-mail, né? Então a tabela A, e para fazer o cálculo da média, ó, tem um comando que faz, né, o cálculo, né, que chama de média. As tabelas, né, aluno disciplina e aluno disciplina, tá? Aqui está usando um alias, né, um apelido para facilitar, porque senão o nome fica muito grande, ó, AD, né? E a condição, ó, observe bem a condição, tem condição aqui, ó, tá? E ainda tem mais aqui, group by name, é agrupar, né, por nome e e-mail, e a média em decrescente, né? Ordena a média decrescente. Então, isso aí é uma consulta SQL. Tem vários outros comandos básicos aí que vocês podem usar. É legal pra caramba de fazer. E o resultado é esse aqui, ó, tá? Seria legal fazer isso, né? Para vocês terem a noção prática de como usar um SGBD com o MySQL, né? Como exemplo prático. É isso então. Na próxima aula nós vamos ver o que? Os bancos de dados não relacionais, porque esses são os principais, né? Mas agora, mais recentemente, né, principalmente com o uso da internet, né, que os bancos de dados estão espalhados pela rede, então bancos de dados não relacionais se tornaram mais recentemente importantes, e a gente vai falar um pouquinho deles. Beleza? Então vamos fechar aqui para a gravação. Sim. Até mais.